vídeos de arrepiar e deixar apavorado. Casto curioso. Esse homem contou que nos últimos tempos tem trabalhado até tarde em seu estúdio. Mas existe algo perturbador que acontece quando a madrugada se aproxima. Sempre depois da meia-noite, ele afirma escutar ruídos estranhos, passos que ecoam pelo lugar. Sobrenatural. E em várias ocasiões, tem a impressão de ver vultos pelo canto do olho. Na noite anterior, algo o deixou ainda mais assustado. Enquanto estava no banheiro, sentiu claramente como se alguém tivesse tocado em seu Sentiu ombro. arrepio. E foi justamente isso que o levou a gravar a filmagem que você verá agora. Uma gravação que acabou revelando algo muito mais bizarro do que ele poderia imaginar. Vamos ver, vamos ver. Ó, o banheiro tá limpo. Ó, não chuta a porta não, homem. The lights aren't working in the bathrooms, of course. Que tenso, Hello? que tenso. Não tem música. Tá tenso, tá tenso. Ele sai chutando tudo. Parece... Hello? Tem alguma coisa ali? All right, I think I'm done. I think I've had about enough for today. O ambiente do banheiro já causa uma sensação de desconforto por si só. Sombrio, frio e quase claustrofóbico. Ele decide abrir cada baia, uma por uma, mas não encontra absolutamente nada lá dentro. No entanto, um detalhe passou despercebido por ele no momento da gravação. Assim que o homem deixa o banheiro, é possível ver ao fundo o que parece ser a cabeça de uma figura observando cada movimento dele. Olha ali, Ele não verdade, notou ali, ó. nada na hora, mas ao revisar a Cabeçola. filmagem, percebeu o que havia sido registrado. Amigão. Decidiu então compartilhar o vídeo em busca Pô, de jogando respostas. tudo aí, Nos ó. comentários, opiniões se dividiram. Alguns acreditam que se trata de uma aparição real. Já outros acreditam que Jingle poderia Bell. ser alguém escondido dentro do prédio. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que estava ali. E o mais estranho de tudo, esse foi o único registro sobrenatural Ó, já Link. compartilhado por esse homem, o que torna o caso ainda mais assustador e misterioso. É, amigão. Foi juntando Uma tudo. filmagem muito estranha foi compartilhada e esconde um mistério que intriga até hoje. O vídeo, divulgado pela conta Neutral Talk, mostra um trabalhador de uma empresa de transporte realizando sua rotina normalmente. De repente, a cena muda completamente. Um jovem surge correndo desesperado, claramente em fuga. Ele entra no caminhão às pressas, tentando escapar de dois homens que o perseguem. Mas o que acontece a seguir torna o vídeo ainda mais surpreendente. É o Didi, né? O Didi se escondendo nas caixas. O rapaz se esconde dentro do veículo. Logo em seguida, os dois homens que o perseguiam aparecem em cena e, pelo jeito, não trazem boas intenções. Um deles, inclusive, Tava com um segura um martelo. martelo nas mãos. É, amigão. Eles procuram pelo jovem, mas não encontram nenhum sinal dele. Então, decidem entrar no caminhão. É nesse momento que algo totalmente inesperado Ó, tem acontece. alguma coisa lá no fundo, ó. Ué, sumiu? Foi pro 7 além. Ah! Usou o teletransporte, o cara. Não, De alguma personagem forma, de o Boku no rapaz Hero. que estava em fuga consegue escapar de dentro do caminhão. Ele fecha as portas do baú, trancando os dois perseguidores lá dentro. O motorista surge pouco depois, entra no veículo e segue viagem direto para a foi. delegacia. Lá, os dois homens foram presos e descobriu-se que já eram acusados por diversos Levou crimes. os caras embora. Mas um detalhe permanece sem explicação.
como esse jovem conseguiu sair de dentro do caminhão. E você, o que acha que realmente aconteceu nesse caso tão bizarro? Isso foi bizarro. Chris, do canal Urbex Hill, estava em mais uma exploração urbana. Dessa vez, o destino era um dos prédios mais icônicos do centro de Cleveland, o edifício Rockefeller. Hoje o local encontra-se completamente abandonado. Em uma visita anterior, já era possível perceber sinais claros de decadência, mas agora, o estado do prédio parecia ainda mais sombrio e deteriorado. Enquanto explorava os corredores e andares vazios, Chris acabou sendo surpreendido por sons estranhos. Barulhos que indicavam que talvez o edifício não estivesse tão vazio quanto parecia. Nothing to see here. Somebody's here. I heard something. Mesmo assim, Chris não se intimidou e continuou avançando. Pouco depois, ouviu novamente o ruído, só que dessa vez ainda mais próximo, como se viesse de algum ponto logo à frente. William H. Smith and suspect. Oh shit. Momentos depois, teve a confirmação de que não estava sozinho. Ele se deparou com uma mulher subindo as escadas e a partir daí a situação ficou muito mais perigosa. Outra caçadora? Outra exploradora, né? Disparo. Aí é loucura, aí é loucura. E o Chris lá, no meio do corredor, né? Chris estava em um local totalmente desconhecido escudo, né, e cada detalhe apontava para um risco real. O prédio não estava apenas ocupado, mas sim frequentado por pessoas potencialmente perigosas. Para piorar, durante a exploração, sons semelhantes a disparos ecoaram pelo interior do edifício. Foram pelo menos 3 estampidos que o deixaram apavorado e temendo pela própria vida. O vídeo termina com Chris abandonando o prédio o mais rápido que pôde. Enfim, essa experiência deixou claro um detalhe perturbador. Muitas vezes, os humanos podem ser ainda mais assustadores e letais do que qualquer fantasma ou assombração. Ou podia estar carregando uma bolsa, né? Não dá pra saber. Uma jovem chamada Rachel Parkinson viajou com 3 amigas e juntas alugaram um Airbnb. A estadia parecia tranquila, até que, em determinado momento, elas fizeram uma descoberta estranha, que mudou completamente o clima da viagem. Uma portinha secreta, hein? Caraca, bicho. Vocês desceram ou não desceram, pessoal? Me fala nos comentários. Enquanto exploravam a cozinha, uma delas puxou a bancada de um armário. Foi então que encontraram uma porta camuflada. Ao abrir, revelaram uma escada que levava até o subsolo da casa. O dono do imóvel nunca havia mencionado nada sobre aquele acesso, e isso foi suficiente para deixar o grupo receoso. Elas não sabiam o que poderia existir lá embaixo, e naquele momento não tiveram coragem de descer. Mas depois de se reunirem e criar coragem, decidiram investigar. Nossa, mulher guerreira, hein? É um quartinho secreto, meu. Americano gosta dessas coisas, né? You're so brave. Oh my god, you're so brave. What is that? What is that? É uma cama? Ao descerem a escada, perceberam marcas estranhas nas paredes. Desenhos que indicavam que alguém já havia passado por ali. Chegando ao porão, o choque foi ainda maior. Um colchão velho, coberto por um lençol, estava no meio do ambiente. Assustadas, elas decidiram subir imediatamente. Quando perguntaram ao dono sobre aquele espaço, receberam apenas uma resposta curta. Não é nada para se preocupar. Mas justamente essas palavras deixaram o grupo ainda mais desconfiado. Elas passaram a imaginar que alguém poderia estar se escondendo ali, talvez vivendo naquele porão, ou até mesmo ter sido trancado contra a própria vontade. A verdade é que aquele ambiente parecia muito mais um cativeiro do que um simples depósito. Talvez sejam apenas teorias, mas a descoberta foi perturbadora. Ué, que bizarro. Ultimamente, viralizou o caso de supostos desaparecimentos de crianças. O detalhe que chama a atenção é que todos esses casos giram em torno de caminhões de sorvete circulando pelas ruas durante a noite, no estado da Virgínia, Estados Unidos. Por se tratar de algo nada convencional, a situação vem deixando muitas pessoas assustadas. Os vídeos já foram compartilhados por diversas contas e tem gerado ainda mais especulação. Perigoso.
Olha lá. Ó, o telefone preto, né? Que é um caminhão de sorvete. Ou não? Não me lembro. E tá rondando. Que coisa bizarra. É só lá pra ter essas coisas bizarras mesmo. E aí vem, lentinho. Olha lá. Pode vir, criançada, tem sorvete. 8 da noite. Ah, ó, é outro caminhão. É uma máfia. A máfia de sorveteiros. Olha lá, o outro caminhão é diferente, ó, que esse não tem luz, é diferente do outro. As filmagens mostram os caminhões circulando sempre muito tarde da noite. Esse fator, aliado à situação misteriosa, aumenta a desconfiança de quem observa. Segundo relatos, casos semelhantes também foram registrados em outras partes do mundo, incluindo o México. A mí que me expliquen. Son las 10:20 de la noche. Se fosse aqui no Brasil, seria o carro Y dos ahí churros, anda né? el camión de los helados. O sea, Carro ¿cómo? do churro sempre passa essa hora, pessoal. ¿Qué tipo de helados te pueden vender a estas horas? Apesar de toda a 8, estranheza, 10 informações horas da noite, oficiais do Departamento de Polícia tá passando Local carrinho dos afirmam churros. que nenhum desaparecimento foi oficialmente ligado a esses caminhões de sorvete. Mesmo assim, muitos não acreditam nessa versão. Para eles, ainda existem segredos ocultos por trás desse mistério que talvez um dia sejam revelados. E você acreditaria em uma história como essa? Ou acha que tudo não passa de coincidência e boatos E aí, virais? que Ou quem vocês sabe acham? um creepypasta da vida real? Uma mulher chamada Ashley vinha vivendo dias de puro terror dentro de sua própria casa. Desconfiada de que algo estranho acontecia ali, ela instalou câmeras de segurança Lá para vem. tentar entender o que realmente estava se passando. Eu nem coloco Ashley câmera já em estava casa, tão filho. assustada que, em uma certa tanto de noite, vídeo de terror chegou que a eu confundir um assisto, simples travesseiro nem em quero cima da saber o que cama acontece com de uma figura das madrugada. sombras. E esse medo constante só aumentava. Até que, em um dia específico, após ouvir ruídos vindos de seu quarto, ela decidiu revisar a gravação feita pela câmera. O que encontrou ali só reforçou sua convicção de que seu quarto pode estar, de fato, assombrado. As portas batendo. Olha o gatinho. Gatinho curioso. Gatinho tá cabreiro. Falou, oxe, o que tá acontecendo aqui? E aí eu dentro do guarda-roupa, é o que eu falo pra vocês. Olha lá. Eu fui filmar lá. Fui verificar o que aconteceu no guarda-roupa. No início, Ashley pensou que os O gatinho barulhos tá lá, vinham ó. de seu gato. Mas ao olhar Parado. atentamente as imagens, percebeu que o animal estava apavorado. E o motivo de seu medo era assustador. A Apavorado porta ele do não tá, tá armário se curioso. movia sozinha. E não apenas uma vez, mas repetidas vezes. Reunindo coragem, Ashley foi até o quarto e abriu o armário. Mas lá dentro não havia absolutamente Não nada. Nos nada. comentários da postagem, algumas pessoas chegaram a sugerir que poderia haver alguém escondido dentro do armário. Mas ela própria mostrou em vídeo que o espaço interno era pequeno demais para abrigar uma pessoa. Seja como for, o que está acontecendo ali ainda não tem explicação. Ashley considera abandonar a casa de uma vez por todas. Essa filmagem foi compartilhada em um fórum do Reddit. Segundo quem postou, ela foi registrada a bordo do porta-aviões USS Ronald Sempre no Reagan. Reddit. O autor do vídeo afirmou ter servido na Marinha, passando 6 anos em alto mar. Durante esse tempo, presenciou acontecimentos estranhos e perturbadores, mas apenas uma vez conseguiu registrar algo em vídeo, e o que captou, Oh, na até hoje, Marinha. não Vamos ver. deixa de ser assustador. Oficial, então. Passou um vulto ali, ó. Ah lá. A princípio, mas nada deve de ser anormal falha da acontece, câmera, né? mas, de repente, Ah, uma ó. figura arrepiante surge diante da câmera. Não dá Passando para correndo, definir o que rapidão, exatamente ali, ó, é, ó. mas quem Passou. assistiu ficou em choque. Parece A estranha aparição simplesmente atravessa o campo de visão e logo em seguida desaparece por completo, como se nunca tivesse Foi estado embora. ali. Alguns afirmam que parecia uma criança correndo diante da câmera, mas a forma como É, aquela podia coisa ser se uma move criança é lá, ó. bizarra, quase Pulando, impossível né? de Tá explicar. pulando. E o detalhe mais perturbador, esse vídeo foi gravado em pleno alto mar, a quilômetros de qualquer costa. O que realmente aconteceu Então a bordo do fantasma do USS mar. Ronald Reagan naquela noite? Seria um fantasma, uma falha na Fantasma câmera marinho. ou algo ainda mais obscuro? Fantasma aquático. Se você já deixou seu deixa like, o like, hein, comente pessoal? a palavra Castor, que você irá ganhar um coração aí, em seu Castor, comentário. aqui no Agora, meu se canal. não deixou o like, eu estarei em seus pesadelos essa noite. Ó, senão o Castor vai
vigiar Um vocês. homem chamado Anthony Young fez uma postagem que até hoje permanece sem explicação. A gravação foi feita pela câmera de segurança em seu quintal. Na ocasião, um de seus familiares aparece caminhando pelo local. Nada de anormal até então. Mas o que a câmera registrou em seguida chamou a atenção de todos que assistiram. Muitos acreditam que o que surgiu diante das imagens pode ter sido um fantasma. Vamos ver, vamos ver. Ali, né? Bem devagarzinho entrou. Enquanto pra a dentro de mulher se casa. afasta, caminhando pelo quintal, A mulher algo foi lá no estranho carro, aparece o no fantasma canto entrou. esquerdo da gravação. Uma Ah, figura aqui, ó. translúcida, quase como uma névoa, começa a se mover. Mas o que amigão, torna deixou tudo a porta ainda mais aberta, o fantasma bizarro entrou. é a direção em que ela segue, exatamente para a entrada da casa. E o detalhe mais inquietante, se a porta estivesse aberta naquele momento, aquela coisa pode ter simplesmente entrado. Será que entrou? Mas, como muitos comentaram, entidades espirituais não precisam de portas abertas tem para isso atravessar também, né? barreiras físicas. O Pode que ser um significa fantasma. que, talvez, aquela Fantasma aparição não. tenha aproveitado um Um momento de vampiro. descuido para se infiltrar no interior da residência. Vampiros que Seja têm como for, habilidades a possibilidade translúcidas, de né? algo assim estar dentro de casa é realmente aterrorizante. Mas daí teria que ser convidado, né, pessoal? Ou pode ser um fantasma Pessoal, mesmo. esses são os vídeos mais Excelente recentes do vídeo, canal. Castor. Estão simplesmente arrepiantes e vale a pena conferir. Ah, Se galera. tiver coragem, deixe o seu like. Inscreva-se para Deixa o mais like vídeos aí, de hein? tirar Não o esqueça de sono. deixar o like aqui no canal. E só lembrando, galera, o link pro vídeo original vai estar aqui na descrição. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, hein?